Vamos dizer que eu tenha 1 mol de, vou escolher um ácido forte. 1 mol de ácido clorídrico, HCl. E nós sabemos que os ácidos fortes ionizam-se completamente. Portanto, HCl em uma solução aquosa ioniza-se completamente, formando cátions de hidrogênio nessa solução aquosa, ou seja, hidrônio, eu já disse isso várias vezes, mais ânion Cl-. Então, se você tiver 1 mol disso, assim que você colocá-lo em água, ele irá ionizar. A concentração de hidrogênio é, de fato, 1 molar. E, é claro, sabemos qual é o pH disso. O pH é menos log da concentração de hidrogênio, que é 1. Ou seja, log de 1 na base 10 é 0. Então, isso tudo vai dar 0. Portanto, o pH será igual a 0. E digamos que, para uso posterior, digamos que eu tenho 1 litro disso, certo? Isso nos dá um número de mols por litro, e eu disse que eu tenho 1 litro. Portanto, você sabe que tem 1 mol. Vou fazer uma pequena tabelinha aqui. Farei uma pequena tabelinha aqui assim. E esse eixo será o eixo do pH. Ao realizar essa primeira medição, digamos que isso aqui seja 0, isso é o 7, isso aqui em cima é 14. Ao fazer essa primeira medição, a solução de cloreto de hidrogênio, ou ácido clorídrico, tem um pH igual a 0. O que eu vou fazer agora é titular essa solução aquosa de ácido. E titular significa colocar outra coisa nela em incrementos controlados para ver o que acontece. O que eu estou fazendo aqui é uma titulação ácido-base. Tem um ácido aqui que será titulado com, ou o reagente que será adicionado. O reagente é basicamente um reactante que, desse ponto de vista, é adicionado à solução, ou seja, é o titulante. Nesse caso, a solução já contém ácido clorídrico, o pH já é igual a 0. Mas o que eu vou fazer é adicionar uma base forte. Digamos, hidróxido de sódio. Essa é a minha base forte predileta. E digamos que eu tenho uma solução preparada com antecedência. Digamos que seja uma solução 1 molar. Mas eu não vou adicionar toda a solução de uma só vez. Vou adicioná-la em incrementos de 1/10 de litro. Portanto, isso é 1 litro que eu adicionei. Isso seria 2 litros. Isso seria 500 mililitros, 500 ml. Isso é 1 litro. Isso é 1,5 litros. Isso, 2 litros. Nesse eixo, vou adicionar lentamente cada vez mais desse hidróxido. O que vai acontecer? Ao adicionar lentamente hidróxido, o pH vai aumentar. Por que o pH vai aumentar? Devido a este OH. Lembre-se, o hidróxido é uma base forte. O NaOH dissocia-se completamente em uma solução aquosa, em OH- mais cátion de sódio, certo? Ao adicionar isso a essa coisa aqui, o que você acha que vai acontecer? Essas coisas bem aqui, esses OHs, vão absorver os hidrogênios. Na sua maior parte, obviamente, tudo é probabilístico. E quando se trata de química, há sempre algumas moléculas que não reagirão completamente, e sempre haverá uma concentração. É por isso que, na verdade, você não pode chegar a uma concentração 0 de hidrogênio, não importa o quanto de base você adicionar, pois haverá sempre algumas moléculas de hidrogênio que escondem-se perfeitamente, ou que estejam em um equilíbrio perfeito e não reajam. A maioria delas reagirá. Ao acrescentar mais H, esses vão desaparecer. A concentração de hidrogênio vai diminuir. O pH é um logaritmo negativo disso, portanto, o pH vai aumentar. O pH vai aumentar lentamente, aparentemente porque é um gráfico logarítmico. Então, talvez aconteça algo parecido com isso. A concentração pH será parecida com, ao adicionar cada vez mais, mas você poderia pensar que esse movimento é muito lento.
Mas você tem que pensar da seguinte forma, isso bem aqui, se esse pH for igual a 1, isso significa, em um pH igual a 0, isso significa que a concentração de hidrogênio é 1 molar. Em um pH igual a 1, isso significa que a concentração de hidrogênio é igual a 10 elevado a menos 1, ou seja, 0,1 molar. Mesmo que em um gráfico logaritmo o movimento pareça muito pequeno, na verdade, foi aplicado um fator 10 em termos de redução da concentração de hidrogênio. Você começou com 1 molar de hidrogênio. Quando você adicionou cerca de 900 mililitros de solução, você provavelmente livrou-se da maior parte do hidrogênio. E, obviamente, o denominador mudou, porque eu estou adicionando volume aqui, certo? Porque, na verdade, eu estou adicionando volume aqui, então você teria que adicioná-los. Essa é a ideia geral, que essas moléculas de hidróxido vão reagir com essas coisas. Basicamente, as moléculas vão se transformar em água e desaparecer na solução. Esses vão desaparecer com esses desaparecendo, na maioria das vezes, o que leva a uma concentração de redução global dos íons de hidrogênio, o que levará a um aumento do pH, até um ponto no qual a maior parte dessas coisas foi absorvida. Sempre haverá algumas delas, mas a maioria foi absorvida. Dessa forma, qualquer incremento de hidróxido adicionado vai, de fato, estabelecer a concentração de hidróxido. A concentração de hidróxido será maior do que a concentração de hidrogênio. Mas ainda melhor que isso, vai haver um ponto em que você adicionou o suficiente disso para ter uma quantidade igual disso e disso. Você vai ter uma quantidade igual de hidróxido e de hidrogênio, certo? Primeiramente, o que acontece quando há uma quantidade igual de hidróxido e hidrogênio? Esse é um caso de neutralidade, certo? Se a concentração de hidróxido for igual à concentração de hidrogênio, é um caso de neutralidade. E como no caso da água, o pH é igual a 7. Portanto, há um ponto em que a concentração de hidróxido é igual à concentração de hidrogênio, e o pH será igual a 7. Acima disso, você está adicionando cada vez mais hidróxido. A concentração de hidróxido é muito maior do que a concentração de hidrogênio, e dessa forma você formará uma base. Como essa base é forte, o pH chegará eventualmente a 14, porque basicamente você terá, na verdade, você não terá um molar. Vou apagar esse ponto. Você terá 0,5 molar de OH ao final disso. Portanto, o gráfico vai ser parecido com isso. Ainda haverá concentração de hidrogênio, mas ela diminuirá muito. Ela vai diminuir muito. Agora, o que você tem de interessante que acabou de acontecer aqui? Nesse ponto bem aqui, o OH é igual a hidrogênio. Do meu ponto de vista, a maioria dos mols de hidrogênio foram absorvidos até esse ponto. Para absorver 1 mol de hidrogênio, você basicamente, na maioria, e há sempre coisas que não são absorvidas completamente, mas basicamente você terá que adicionar 1 mol de OH para absorver 1 mol de hidrogênio. Lembre-se, isto é 1 molar e você teve 1 litro do mesmo. Portanto, você teve que absorver 1 mol de hidrogênio. Você precisa ter 1 mol de OH para absorver. E como você pode ter 1 mol de OH? Foi dito que a concentração da solução era igual a 1 molar. Ao colocar 1 litro lá dentro, porque isso é 1 mol por litro, ao colocar 1 litro lá dentro, você teria colocado 1 mol de cátions de hidrogênio lá dentro para absorver o hidrogênio. Esse é o ponto de equivalência, no qual basicamente há uma quantidade igual e concentrações muito baixas de hidróxido e de hidrogênio. Todo o hidrogênio foi absorvido, mas foi absorvido também todo o hidróxido adicionado até agora. Após esse ponto, qualquer hidróxido adicionado irá contribuir significativamente para o aumento do pH, ou irá sobrecarregar a concentração de hidrogênio. O que isso tem de interessante? Nesse exemplo, foi dito a você que tem um ácido clorídrico cuja concentração também foi dada com antecedência. Digamos que seja uma substância misteriosa e que você tenha medido o pH da substância misteriosa. Nesse ponto, você determinou que seu pH é 0. A substância foi titulada com esse hidróxido de sódio. Ao adicionar 1 mol, você descobriu em 1 litro da solução de íons de hidróxido.
Nesse ponto, todos os íons hidrogênio da solução original foram eliminados. Então, houve provavelmente 1 mol de qualquer ácido que teve aqui. Isso teria levado você a dizer que a concentração inicial foi 1 mol de H+. Sabemos que é fácil determinar o volume, portanto, você irá descobrir que tem 1 litro. A minha concentração original desse ácido é 1 molar. E você poderia também saber que você está trabalhando com um ácido forte. Aconselho você a assistir o próximo vídeo, no qual faço a mesma coisa com um ácido fraco. Mas por ser um ácido forte reagindo com uma base forte, quando você tem o mesmo número de mols de ácido e de base, o pH será exatamente igual a 7. O ácido e a base neutralizam-se completamente um ao outro. No caso da base forte reagindo com o ácido fraco, a base forte, na mesma quantidade que a do ácido fraco, teria o neutralizado. Mas haveria também base conjugada fraca restante, e isso resultaria em um pH básico. Eu farei isso no próximo vídeo. Mas você pode ver que o ponto de equivalência ocorre quando o pH é igual a 7. Você saberia que estava titulando, que estava trabalhando com um ácido forte, porque foi completamente neutralizado, somente neutralizado, pela base forte. E se você quiser medir a olho onde está o ponto de equivalência, você deve olhar para o ponto de inflexão do gráfico. Esse vai ser o ponto no qual ocorre a transição entre uma maioria de hidrogênios versus hidróxido e uma maioria de hidróxido versus hidrogênio. Basta olhar para esse gráfico e dizer: adicionei 1 litro dessa solução. A concentração dessa solução é de 1 mol por litro, é 1 molar. Tem uma molaridade igual a 1. Provavelmente foi adicionado 1 mol de hidróxido para chegar a esse ponto. Provavelmente foi neutralizado 1 mol de hidrogênio. Portanto, no começo deve ter havido 1 mol de hidrogênio. Visto que houve 1 litro de solução, houve 1 mol de hidrogênio e 1 litro de solução. Portanto, a molaridade original foi igual a 1. Bom, não quero deixá-lo muito confuso. No próximo vídeo eu vou tentar fazer a mesma coisa, mas vou usar um ácido fraco.